Hoje é quinta-feira, dia 25 de setembro do ano do Senhor de 2025. Nós estamos na 25ª semana do Tempo Comum e o Evangelho para este dia é de Lucas, capítulo 9, versículos de 7 a 9. Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos. Outros diziam que Elias tinha aparecido. Outros ainda que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse: Eu mandei degolar João. Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus. Toda a primeira parte do Evangelho de Lucas, vale lembrar que a primeira parte vai do capítulo 4, versículo 14, até o capítulo 9, versículo 50. Toda essa primeira parte do Evangelho de Lucas é perpassada pela pergunta sobre a identidade de Jesus. Quem é Jesus? Nessa primeira parte do Evangelho lucano, a contar do discurso inaugural e programático na sinagoga de Nazaré, a afirmação da identidade de Jesus é que ele é um verdadeiro profeta, um homem poderoso em gestos e palavras. Esse traço da identidade de Jesus perpassa toda a primeira parte do Evangelho de Lucas. Herodes, tido como malfeitor pelo próprio evangelista, também se perguntava em meio a uma multiplicidade de opiniões quem era Jesus. No versículo 9, nós podemos ler quem é esse homem, sobre quem ouço falar essas coisas. E ainda diz que Herodes procurava ver Jesus. Herodes nunca havia se encontrado com Jesus. E talvez Jesus certamente não tinha qualquer interesse de se encontrar com Herodes. Mas esse encontro acontecerá somente durante a paixão do Senhor. Nesse momento dramático da existência de Jesus, a sua paixão, Herodes e o seu séquito tentarão sem sucesso ridicularizar Jesus, tratando-o com desprezo, escárnio e vestindo-o com uma veste brilhante. Diante de Herodes, um homem mau, Jesus permanece calado. Uma grande lição para nós todos. Diante de certas provocações, o silêncio é o antídoto contra a maldade. O silêncio. Quando não há disposição para ouvir, por que falar? A fama de Jesus, pelo que dizia e fazia em favor das pessoas, se espalhava por todas as regiões e as opiniões a respeito dele eram as mais variadas. As 3 opiniões mencionadas em nosso texto sobre Jesus o associam a algum profeta que teria, voltado à vida. João Batista, Elias ou um dos antigos profetas, diz o nosso texto.
identificando Jesus com um ou outro, isso significa que Jesus é reconhecido como profeta. Os 3 atos de poder principais realizados por Jesus no Evangelho de Lucas, a cura do leproso, a ressurreição dos mortos e a multiplicação dos pães, evocam fatos da vida de Elias e Eliseu, profetas ditos profetas anteriores, porque eles precedem aos profetas escritores. Mas a evocação desses 2 profetas confirmam a identidade profética de Jesus. A visão de Herodes sobre Jesus é, contudo, exterior, pois ele simplesmente ouvia falar de tudo o que Jesus fazia e suas considerações acerca de Jesus estavam presas ao passado de Israel. O seu interesse em ver Jesus não passava de pura curiosidade. Mais adiante, no relato da paixão, como eu mencionei, o evangelista observa que Herodes ficou muito contente em ver Jesus, pois ele esperava ver algum milagre realizado por ele. Diante de um homem presunçoso e maldoso, como era o caso de Herodes, Jesus não pronunciou uma palavra sequer, como eu disse. Retenhamos essa lição para a nossa vida, onde não há sinceridade, nem amor pela verdade. Somente o silêncio é a atitude adequada. A incredulidade fecha o coração do ser humano ao mistério de Deus. Para Herodes, a identidade de Jesus permanecerá um enigma, pois para conhecê-la é preciso fé, é preciso abertura do coração, e tal conhecimento de Jesus só é possível por revelação de Deus. Deus abençoe a todos e até amanhã, se Deus quiser.